Lucas, capítulo 13, versículo 22. Lucas 13, 22. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia a Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 22. Eu gostaria nesta noite que você, em nome de Jesus, acompanhe com a gente esta passagem, a qual o Senhor nos dará neste momento. Lucas capítulo 13, versículo 22, cujo título é A Porta Estreita. Passava Jesus por cidade e aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que se salvam? Respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Mais uma vez eu quero repetir para que vocês possam entender o versículo 24. Respondeu-lhe quem? Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus querido amado, nesta noite estamos aqui, Senhor, humildemente na Tua presença, lhe pedindo, Senhor, perdão por práticas, obra, palavras, por pensamento e permissão para entrar no Teu santuário. Quero falar contigo, Jesus querido amado, a respeito, Senhor, deste ministério. E também, Senhor querido amado, quero pedir ao Senhor graças do céu, para que venha, Senhor, nos abençoar, abrir os nossos entendimentos, e que cada um, Senhor, que entrou aqui nesta casa, Senhor, de adoração, possa sair daqui, Senhor, completos, ó Deus, e sábios da Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta noite eu ordeno que aonde tiver, Senhor querido amado, uma legião de anjos demoníacos voando e sobrevoando, ó Deus, esta cidade, que caiam por terra em nome de Jesus, e da Tua glória nesta noite, ó Pai, venha inundar, ó Deus querido amado, os ares celestiais, em nome de Jesus. E eu te peço uma bênção hoje para cada um de nós que estamos aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podeis assentar. Gostaria que você agora feche a tua Bíblia, olhe para o teu irmão nesta noite, dá um sorriso para ele. Olhe para o teu irmão, dá um sorriso para ele ou para ela e diga: eu não estou rindo para você por brincadeira, estou rindo para você para dizer que não mexa comigo. Pois esta é a razão. Nesta noite, irmão, nós vamos aqui entender algo do Espírito Santo de Deus, do que o Espírito de Deus, ele vai fazer a diferença. Hoje nós aqui falaremos um pouco sobre a porta estreita. A Bíblia diz que Jesus passava por cidades e aldeias ensinando o caminho para Jerusalém. Primeiro, nós queremos nessa noite dizer que existe um caminho, e é o único caminho que leva a Jerusalém. Mas não é esta Jerusalém que nós aqui queremos dizer diretamente Israel, mas sim a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, para que nós possamos entrar lá, é preciso muitos de nós estejamos então, aqueles que estão gordos espirituais, aqueles que estão no pecado espiritual, eles deverão se esqueletizar, porque a Bíblia diz que a porta é estreita, nem todo mundo pode entrar, passar por essa porta. Veja que o Senhor Jesus, ele nos deixou uma passagem dizendo assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar onde? No reino de Deus. Sabe por quê? Eu quero pedir a todo mundo, eu quero que ninguém converse, começando de obreiro a irmão lá do canto, o que estiver conversando
gravando aí, eu vou pedir para filmar e mostrar que você vai sair no YouTube, viu? No YouTube. Inclusive, eu quero dizer para você que está na hora de você se santificar mais ainda. Está na hora de você buscar mais do Senhor. Amém? Então veja bem que nós podemos ver que o Espírito Santo de Deus, ele tem nos alertado a cada dia mais, a cada momento, que para nós entrarmos no reino de Deus é preciso nós se transformar, escute bem, esqueletizar espiritualmente. Ou seja, existem muitas pessoas que estão gordos no pecado, existem muitas pessoas que estão marombados no pecado, e a porta é estreita, não há como de maneira nenhuma a pessoa chegar e entrar no santuário de Deus, e entrar na Nova Jerusalém. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: aporfiai, entrar por passar pela porta estreita, porque larga ela o quê? Conduz à perdição. Veja que para subir ao céu não é fácil, também não é impossível. Porque quando nós procuramos a porta estreita, significa que nós deixamos o quê? De alimentar o nosso espírito com algo carnal, alimentar o nosso espírito com algo, com pecado. Porque quando o pecado ele entra na vida de uma pessoa cristã, ou de uma pessoa que não é, eu quero te dizer para você que há uma dificuldade para que a pessoa se permaneça na presença de Deus. Para entrar no reino de Deus é preciso você largar o pecado, é preciso você abandonar os desejos da carne, é preciso você emagrecer, espiritualmente falando, no sentido deixando o pecado de lado e comendo, bebendo da água da vida, comendo do pão da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós dedicamos ao Senhor, quando nós colocamos as nossas vidas no altar, não há barreira que não possamos ultrapassar, não há barreira que não possamos derrubar, porque quando o cristão ele é um servo de Deus e ele está com certeza em uma comunhão íntima com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele está na posição de entrar pela porta estreita. A Bíblia diz que Jesus é a porta, e todos aqueles que querem entrar no reino de Deus deverão passar por Jesus. Ninguém
vai pousar na tua casa, diz o Senhor. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Eu não costumo pregar para crente morto. Eu não costumo pregar para crente gordo no pecado. Crente gordo no pecado não entrará no reino de Deus. Mas você pode ser raquítico. Pode ser raquítico. Porque eu vou te dizer uma coisa. Há uma experiência a contar. Escute. Para passar pela porta estreita, você tem que emagrecer. Para passar pela porta estreita, você tem que parar de alimentar a carne do pecado. Para passar pela porta estreita, é preciso você dedicar ao Senhor e dar sua vida a Ele. Para passar pela porta estreita, você tem que fazer por onde? Mas muitas pessoas hoje querem passar pela porta estreita e na verdade eles querem passar pela porta estreita alimentando-se com o pecado. Eu me recordo de um irmão contando um testemunho. Segundo ele, a ilustração de uma ilustração ou uma parábola, digamos assim, havia 2 demônios. Eu disse o quê? Não, eu não entendi. Havia dois demônios. Escute, veja bem. No mundo espiritual, Satanás engorda do pecado. No mundo espiritual, se você também não dedicar a Jesus, você também engorda do pecado. Mas quando no mundo espiritual a comida é fogo, você emagrece, porque o pecado não pode entrar em você. A porta é estreita. Para nós passarmos nesta porta é preciso nós emagrecermos primeiro espiritualmente. Como? Parar de alimentar a carne no pecado. Quando você para de alimentar a carne no pecado, você o quê? Você faz com que o espírito, ele na verdade vai se afinando espiritualmente para adentrar na porta estreita. Veja que 2 demônios receberam uma missão. E um ao outro disse assim: daqui 6 meses nós encontraremos aqui no mesmo lugar. E naquele momento os 2 saíram na missão. 6 meses depois voltam os 2 ao mesmo lugar. E naquele momento volta um dos demônios. Ele volta tão gordo, mas tão gordo que não consegue andar. Ele anda aos passos lentos, mas ele volta feliz. Ele volta realmente regozijado. Mas, escute, o outro demônio que o encontrou já é o contrário. Ele chega todo esqueletizado. Você vai entender porque também esses demônios se esqueletizaram. Mas ele chega todo metralhado de fogo. Ele chega todo decapitado, todo cortado, todo esquartejado. Ele chega todo fumegando de tanto fogo que ele tomou. Ele chega com o zoião inchado, com as orelhas caídas, com língua partida. Ele chega com o braço todo para os lados. Ele chega todo torto, todo quebrado. E aí na conversa dos 2, aquele demônio mais gordo diz assim: o que aconteceu com você, rapaz? Ele disse: aconteceu comigo? Eu quero primeiro saber o que aconteceu com você, porque você está sadio, você está gordo, você está robusto, você está bem tratado. Eu estou esqueletizado, estou fumegando, estou todo detonado. Então aquele gordo demônio disse assim: sabe por quê? Porque quando eu saí daqui, eu fui para uma igreja. E eu entrei numa igreja, e lá o pastor me recebeu em cima do altar. Ele me recebeu em cima do altar. E de cima do altar eu comecei a comandar o pastor. E lá naquela igreja, aquelas mulheres que muitas das vezes não queriam muito se mostrar os seus corpos, mas eu coloquei na mente do pastor que aquilo era bobeira, que não tinha problema, que elas poderiam andar depravadamente, elas podiam andar com o corpo exposto, porque Deus só quer o coração. Aquele pastor me deu ouvido, e isso vai me alimentando. Eu cheguei magrinho, e quando neste momento eu pude ver, 2 meses, 3 meses depois, a igreja estava, os homens,
masturbação dentro da igreja. Então isso foi me alimentando. O pecado alimenta o diabo, irmão. O pecado fortalece Satanás. Pelo cheiro do pecado, eu quero te dizer uma coisa. Assim como você passa diante de uma casa aonde tem uma senhora que cozinha muito bem, ou um restaurante que cozinha muito bem, e aquele cheiro da comida exala, e você, que está com fome, e você então fala, vou entrar ali, ai que comida gostosa, então você vai entrar para provar ou comprar a comida e comer. Você entrou porque o cheiro da comida te convidou. O cheiro do pecado convida as pessoas. O cheiro do pecado convida as pessoas, convida os demônios a chegar e entrar na tua casa. O cheiro do pecado convida os demônios a entrar no teu casamento. O cheiro do pecado convida os demônios a entrar na igreja. O cheiro do pecado, porque o demônio é um cão. A Bíblia tem escrito que de fora ficarão os cães. Satanás, ele representa um cão. Satanás representa um dragão. Satanás representa uma serpente. Então veja que o cheiro do pecado atrai Satanás. Então aquele demônio gordo, robusto, forte, musculoso, olhou para o magrinho e disse, quer mais? Tem uma coisa, eu cheguei e coloquei o pecado na mulher do pastor, coloquei o pecado na mulher dos obreiros, coloquei o pecado nos maridos das obreiras, coloquei o pecado nos jovens, nos meios dos tocadores. Eles estavam tudo bebendo, fumando, jogando e prostituindo. Cada vez que eles faziam isso, eu ficava saudável, eu ficava gordo, eu ficava forte, e isso até me deu muita alegria. Eu passei 6 meses nessa igreja. Não tem mais o que chegar e colocar lá dentro. O mundo já coloquei lá dentro. Eu já coloquei lá dentro o inferno. Não tem mais eu engordar mais do que já fui, porque agora os seus pensamentos estão turbados. Os seus pensamentos estão apodrecidos. Os seus pensamentos estão ligados a Lúcifer. Então, na verdade, a igreja quer saber mais. Eu coloquei o orgulho naqueles homens e que se pregavam cheio de teologia, e eles começaram a pregar a prosperidade. Eles começaram a dar tijolinho, a dar fralda, a dar camisa, a dar vassoura, a dar anel, tijolo, pá, a dar pãozinho. Então eu coloquei tudo isso lá, e eles não preocupam mais com o reino de Deus. Eles não querem saber do homem de branco. Eles não estão preocupados com o arrebatamento. Então, essa é a questão. Eu estou gordo, estou forte e sadio, pronto para outra missão. Então aquela igreja onde eu fui, eles me receberam de braços abertos. Ah, mas tem uma coisa a mais. Eu quero te dizer também, colega, que houve um espaço do momento que chegou um homem que foi mandado pelo homem de branco nesta igreja e começou a pregar a verdade, mas o povo já estava com o coração voltado para o inferno. Eles então expulsaram ele de dentro da igreja. Isso me engordou mais, isso me deixou mais feliz. E eu vendo aquele homem então sendo expulso, eu batia a palma, eu rolava no chão, eu ria dele, na cara dele, eu batia no ombro do pastor que eu estava controlando e dizia, é assim mesmo que se faz, é assim mesmo, põe esses intrusos para fora. E na verdade, o pastor só vivia no pecado. O Deus dele para ele era o dinheiro. À madrugada, à noite, ele ia para os motéis com as mulheres escondidas. Até mesmo também os filhos dele, os obreiros dele, eles faziam orgia com o dinheiro. Eles pegavam, sabe o que eu fazia? Tem mais, olha o que me fazia engordar. Eles pegavam o dinheiro do dízimo e compravam bebida, fazia orgias, fazia churrasco, comprava jatos, avião. Ei, eu coloquei eles no luxo, e isso me engordou. Foi bom demais, foi muito bom. E ele disse, pois é, amigo, eu estou gordo, estou pronto para partir para outra missão. Então, agora fale-me, por que você está todo esqueletizado, está todo fumegando de fogo, está todo metralhado, todo queimado, todo farrapado, todo trincado, todo quebrado, todo empenado? O que aconteceu com você? Ele disse, você foi nessas igrejas porta grande e larga, eles te aceitaram, porque elas estão mesmo nas grandes cidades. Os líderes dela verdadeiramente têm dado muito ouvido ao nosso mestre, o diabo, falando ao mestre dele. E ele de repente diz, só que tem um detalhe, eu ia para uma dessas igrejas, mas aí eu resolvi que eu tinha que começar uma missão acabando com
as pequenininhas. E então eu passei perto de uma mata, e lá nesta mata tinha uma igreja. Mas eu vou dizer uma coisa, me chamou a atenção, porque eram umas pessoas simples, umas pessoas humildes, mas eu pensei que eles não tinham muita ideologia, eles não tinham estudo, é verdade, eles não tinham teologia, eles não tinham diploma na parede, os seus bancos não eram luxuosos como o que você foi. O pastor de lá, ele não conseguia falar nem as palavras direito, ele trocava até as palavras, o Z pelo o S. Ele, em vez de falar água, ele falava água. Jesus é a água da vida. É uma coisa estranha. Eu olhei e falei assim, esses bocó, vai ser mais fácil começar a destruir eles daqui. Sabe de uma coisa? Eu vi a porta aberta e eu resolvi entrar nessas portas. Mas eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Então eu resolvi entrar. Mas quando eu entrei, que eu dei uns 3 passos para frente, que eu comecei a sentir um calor no chão, eu olhei para trás, não teve como eu sair. Por quê? Porque, você quer saber por quê? Porque na porta da igreja daqueles irmãos simplesinhos do meio do mato, tinha ali um querubim, um anjo serafim de fogo, estava na porta e diz, você não vai voltar, você não vai voltar, você não vai passar daqui. Eu olhei então, olhei para a janela e disse, eu vou sair pela janela. Quando eu olhei, tinha umas bolas de fogo na janela. Aí de repente, o que acontece? Eu fiquei preso naquilo. Aí eu comecei a dar uma olhada para a cara daqueles crentes bobo. Mas sabe qual é os crentes bobo? Ele dizendo pro gordo, pro demônio do gordo, o crente bobo era aquele que não tinha nem sorriso na cara, não tinha nem dente na frente, chinelinho era trocado, a roupa era remendada. Sabe de uma coisa? Eu olhava pro pastor, o pastor tinha um paletó de uma listra só. Vou tentar. Na verdade, eles não tinham mansão, eles não tinham limusine encostado na igreja, eles não tinham Porsche, eles não tinham carro de luxo, eles não tinham helicóptero, eles tinham às vezes, sabe o quê? Alguns tinham uma bicicleta, outro carrinho de mão para levar um outro, para levar a esposa consigo. Eu pensei que eu ia começar já a fazer a farra ali, já destruir aquelas almas ali. Mas quando eu olhei para aquele irmãozinho, que ele deu uma risadinha assim, que eu vi que faltava lá, que só tinha 2 dentes, o zagueiro e o atacante na boca. Quando ele falava aleluia, eu via sair rachada de fogo da boca dele e me atingia, eu caía no chão. Eu levantava, olhava para o outro, aquela criança que não ficava correndo para lá e para cá, que ficava escutando a palavra que aquele homem estava pregando, ela começava a cantar glória a Deus. Eu começava a ver emanar fogo da boca da criança e saía aquelas labaredas de fogo e me dava um supetão. Eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer a verdade. Na hora que eu olhava para aquela irmãzinha, aquela jovem que estava lá no banco, a saia dela era abaixo do joelho, ela sempre estava se ajeitando. Eu olhava e disse, não, ela vai abrir as suas pernas para mostrar para os homens, e isso vai entrar no pecado e eu vou conseguir sair daqui. Mas ela não, cada hora ela se ajeitava e cada hora ela chegava e começava a falar umas línguas que eu não entendia. Mas quando ela começava a falar em mistério, eu quero te dizer que vinha rodando fogo, fogo, fogo e brasas vivas, começava a chumegar. De repente, aquele pastor estava pregando a palavra ali, aí ele disse, Jeová, coloca o teu querubim aqui, coloca o arcanjo Miguel aqui. Quando eu vi, desceu do céu aquele anjo forte, o arcanjo Miguel, com uma espada de fogo flamejante. Ele então começou a me furar, ele começou a me picar, a me cortar. Eu começava a gritar, pedir socorro. Eu olhava para os outros demônios lá fora e eles diziam assim para mim, não vou não, sabe por quê? Porque tá cheio de fogo aí dentro, você vai se dar mal, nem quem mandou você entrar aí. Aleluia. Aquele demônio diz ele que passou o primeiro dia, o café da manhã dele foi couro de fogo, Aleluia. no almoço couro de fogo. Glória a Deus. Ele falava, não, essa igreja vai fechar, ela vai ter que parar, esses irmãos vão ter que parar de orar. Quando eles parar de orar, o fogo vai parar e eu vou sumir daqui. Deus. Mas vou te falar uma coisa, seu gordinho, sabe o que aconteceu? Aqueles irmãos, eles têm costume de fazer campanha.
A conversa dele com o colega dele. Aí ele chega agora e diz assim: o segundo dia, quando eu olhei, eu estava debaixo das cadeiras. E quando eu olho, eu vi um anjo serafim de fogo dizendo: hoje o Senhor te entregou nas nossas mãos. Eu disse: eu prometo, não volto mais aqui. Ele diz: não vai voltar mesmo. Claro que você não vai voltar, mas você tem um pacto com seu colega lá, 6 meses para voltar. Nós vamos deixar você preso apanhando aqui 6 meses, para nunca mais você perturbar crente. Ei, eu vou te dizer uma coisa. Ei, ele começava, quem sabe, começando também com o gordinho lá, e dizia: você quer saber de uma coisa? Eu não tinha como sair, porque os querubins do serafim estavam lá trancando a porta, a janela, e eu estava lá porque sempre tinha crente lá dentro. Aí teve uma hora que o pastor disse assim: irmão, nós vamos dar trégua de 1 dia ou 2 dias. Mas aí, sabe, eu falei: nessa trégua de 1 dia ou 2 dias, eu vou fazer o seguinte, eu vou embora. Porque aí eu vou embora. Só que aquele pastor tinha experiência. Ele dizia: Senhor, deixa os teus querubins aqui, deixa os teus serafins aqui dentro, coloca o teu anjo de fogo no altar e outro na porta. Ah, Jesus, coloca também lá na janela e na outra janela. E quando eu olhava para os lados, os anjos estavam lá tudo assim: vem que tem fogo. Sabe o que acontecia? Acontecia que eu ficava preso naquela igreja. Eu olhava para os anjos e dizia: e aí, não vou passar? Ele disse: não. Por que não? Porque aqui tem um botão que aciona. Qual é o botão? Quando os crentes entram aqui, o Filho do Deus Pai entra aqui, eles começam a orar, eles acionam o botão do fogo e nós chamamos fogo de você. Pega a foto. Tá certo? Sim. Eu pude presenciar a conversa do gordo, do magro com o gordo. Eu pude presenciar uma coisa que você não vai acreditar. O gordo da assim: fala, porque eu já estou começando a emagrecer. Aí eu disse: eu vou te dizer uma coisa. Eu presenciei. Quando eu entrei lá dentro, 3 meses depois, nasceu um menininho. E eu olhei e falei assim: agora sim, agora eu vou colocar, vou amarrar o pato, vou fazer isso. Eu vou fazer tudo para eles sumir e fechar essa igreja para me sair. Mas o problema é que é o seguinte: eu não pude sair para ver o nascimento da criança, porque os anjos não deixou. Sabe o que aconteceu? Quando chega aquela mãe com aquela criança no colo, o problema é que aquela criança já bateu o olho em mim, pequenininho, recém-nascido, e ela abriu a boca chorando. Sabe o que saiu lá? Fogo! E começou a me queimar aquele recém-nascido, começou a me queimar, e cada vez que aquele recém-nascido começava lá, saía a barreira de fogo na boca daquela criança. Eu quero te dizer que até lá dentro as paredes tinham fogo. Aleluia! Aleluia! Aí eu não podia encostar em ninguém. Parece que os crentes estavam me vendo ali dentro. Parece que os anjos tinham falado com eles que eu estava ali dentro ainda. O problema é que quando eu olhava na cara de cada um, parece que era só eu olhar eles lá: queima ele, Jesus! E começou no queima ele, e começou a descer fogo do céu, rachando no céu. Parecia que estava destruindo Sodoma e Gomorra. Eu quero te dizer, eu estava tanto sendo queimado que eu pedi por ele para Deus, o Todo-Poderoso, parar de me queimar. Mas o Senhor, o Todo-Poderoso, disse assim: não temos como parar, porque o meu povo está pedindo para descer fogo do céu. Então queima ele, meu anjo, queima ele, queima ele, queima ele. Eu rolava para lá, rolava para cá, rolava para tudo quanto é lado. Eu gritava, eu estava desesperado. Quando eu olhava em mim, eu estava só na capa da gaita. Sabe por quê? Porque o povo lá, eles aporfiaram em passar pela porta estreita. Eu entrei numa porta estreita que eu não podia entrar. Satanás entrou numa porta estreita. Quando ele entra numa porta estreita, que ele chega lá dentro, meu irmão, ele não é convidado a se retirar assim, não. Primeiro o povo de Deus queima ele. Depois, com tempo e mais tempo, ele vai embora. Por que aqui o diabo, ele não gosta muito de ficar? Porque o diabo, quando ele chega aqui, ele já pede logo para mandar embora. Me manda embora porque eu não quero ficar aqui. Por quê? Porque aonde é porta estreita só tem fogo. Aleluia! Ele olha para o rostinho de um irmão, aquele mais simples, que muitas das vezes o diabo já diz para ele: se você perdeu, aí o irmão já conhece a palavra e diz assim: é, Jesus,
No momento que pensa que sou fraco, é que sou forte. Aleluia. Parece que aqueles homens, aquelas crianças, aquele pastor, parece que ele ouvia a minha voz. Quando eu dizia assim, por favor, não clama mais o homem de branco, não. Ele dizia assim, vamos clamar mais o homem de branco, porque eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu ficava desesperado e falava, não, eles não estão me ouvindo, não é possível que eles estão me ouvindo. E aí eles começavam a falar, Jesus! Quando eles abriam a boca, só abriam a boca, Jeová! Já havia uma avalanche de fogo, eu via cavaleiros de fogo, eu via espada de fogo, eu via pedra de fogo, eu via serafim, eu via arcanjo, eu via querubim. Eu quero te dizer que o fogo incendiava aquela igreja. Ai, até que antes de 6 meses, quando eu fui ver, eu estava dentro das tochas de fogo, eu estava queimando, gritando, 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 até aqui. Aleluia. O anjo, o Senhor deu ordem para que abrisse uma brecha para mim sair. Sabe de uma coisa? Eu nunca desejei servir tanto ao Senhor ou adorar Ele tanto quanto naquele dia quando Ele disse, vai embora. Sabe? A minha oportunidade foi que quando de repente chegou um outro homem cheio do poder do homem de branco, ele foi convidado para pregar na igreja. Foi essa a brecha. Aí, escuta, o problema é que eu não cheguei aqui magro só e todo depenado, não. Eu cheguei aqui cheio de enfermidade, de dores. Por quê? Vou te contar outra história. Porque ao completar os 6 meses, no último dia, o pastor daquele ministério chamou um pregador, e o pregador, ele tinha fogo até na ponta da língua. Quando ele entrou na igreja, que eu vi, ele estava flutuando no espírito e cheio do poder do homem de branco, e saía raios de fogo da vida dele, e eu comecei a tremer, disse, mas não, eu não aguento mais. Eu vou dizer uma coisa, Satanás com certeza disse que eu estava me enchendo fogo. Quando ele viu aquele pregador, e o pregador, e eu então, encostado no cantinho, olhando para aquele pregador, ele olhava para o canto, parecia que ele estava me vendo. E eu dizia, não, por favor, não clama mais o homem de branco, porque eu já estou aqui há 6 meses. Esses crentes aqui que na verdade é porta estreita, sabe por quê? Eu procurei uma vítima para mim entrar e para mim sair no corpo dela. Eu procurei uma jovem que corta o cabelo, mas não encontrei. Uma jovem que pintava as unhas, mas não encontrei. Uma jovem que pintava os lábios, mas não encontrei. Uma jovem que vestia saia curta, não encontrei. Uma jovem que vestia calça apertada, mas não encontrei. Eu procurei então um jovem que curtia futebol, mas não encontrei. Um jovem que andava de camiseta, que andava de bermuda no meio da estrada, eu não encontrei. Então de repente, eu procurei uma senhora, e eu procurei e não encontrei. Brecha na vida daquele povo. Quando eu fui perceber, eu tinha entrado numa porta estreita. Porta estreita, Satanás não fica. Ele pode entrar, mas ele sai. Mas para sair, ele só sai queimado, para ele tomar vergonha na cara e não voltar mais. Aí aquele pregador olhou e disse assim, quando ele levantou a mão e falou assim, o sangue de Jesus tem poder. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, desceu uma avalanche de sangue e fogo do céu, e com enxofre e tudo, e eu comecei a gritar, eu começava a pedir para ele parar, mas ele não me ouvia. Quanto mais eu gritava para ele parar, ele parece que traduzia assim, continua, continua, e ele dizia, queima ele, Jesus, porque hoje crente vai sair salvo daqui, hoje crente vai sair liberto, hoje crente vai sair curado. Eu quero te dizer que lá naquela igreja tinha alguém que tinha muita enfermidade, mas quando aquele homem, ele chegou e disse, hoje as enfermidades vai para os demônios, vai para o inferno, aquelas enfermidades saíram dos crentes e começou a entrar em mim, e de repente eu comecei a sentir as dores baculejos daquelas pessoas. Então eu comecei a não ter mais voz. E então foi a oportunidade que eu tive, que aquele pregador chegou e disse assim, em nome de Jesus, todos os demônios que estão nesta cidade, todos os demônios que estão dentro dessa igreja, perturbando,
dizer uma coisa. Ele disse: vai embora e nunca mais volte. Aí eu falei: é comigo. Fui embora. É por isso que eu cheguei todo quebrado assim. Eu me lasquei. Você foi para uma igreja de pecado, uma porta larga, porque porta larga tem pecado. Porta larga você anda do jeito que você quer. Porta larga o seu pastor diz que não tem problema, não tem importância. Você pode fumar, beber, prostituir. Você pode ter Facebook, WhatsApp para falar pecado. Você pode chegar, pode estar no YouTube postando coisa que não deve. Mas você não usa aquilo que na verdade o Espírito Santo quer que você use para evangelizar com toda a tua fidelidade. Porta larga é aonde pode se fazer tudo, mas não pode entrar no reino de Deus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Pois o Senhor Jesus está falando hoje neste lugar. Chegou a hora de vocês migrar para a porta estreita. Tem muita gente dentro da igreja que está entrando pela porta larga. Tem muita gente que está indo por um caminho que Deus não tem indicado para ele. Tem muita gente que está procurando Jesus num caminho aonde ele não é o alvo. O alvo é em direção à Nova Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus estava indo ali, entrando nas aldeias para ir para Jerusalém, pregando a palavra para Jerusalém. E Jesus disse: é confiar e entrar pela porta estreita, porque larga conduz à perdição. Mas tem muitas pessoas que estão procurando facilidade para entrar no céu. Tem muitas pessoas que estão se envolvendo com porcaria. Tem muitas pessoas que estão se vendendo para o bruxismo, para a feitiçaria, para a maçonaria. Tem muitas pessoas que querem entrar no céu de qualquer maneira. Tem muitas pessoas que estão vendendo o evangelho, estão tornando o evangelho santo um evangelho de promiscuidade. Existem muitas pessoas muito promíscuas. Mas o Senhor Jesus nessa noite está dizendo: para você entrar em Jerusalém, para você entrar na Nova Jerusalém, é preciso você chegar e se emagrecer. Aquele demônio ficou gordo numa igreja que tinha comida para alimentar ele. Aquele outro magro apanhou e ficou mais magro do que chegou, porque na igreja que ele estava não tinha alimento para ele, mas tinha alimento para o Espírito. É isto que o Santo Deus está dizendo: alimentai-vos o Espírito. Alimenta o teu Espírito na palavra de Deus, porque o teu Espírito estando forte, a carne é fraca. Porque a Bíblia diz: a carne é fraca, mas o Espírito é forte. É nisso que o Espírito Santo de Deus está dizendo nesta noite. É preciso nós abandonarmos o pecado. É preciso você abandonar aquilo que tem te afligido, que tem te conduzido de passos largos para o inferno. O Senhor nesta noite está dizendo: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, porque eu anunciarei para você. O Senhor nesta noite está dizendo: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo é inimigo de Deus e amigo de Satanás. Pois a Bíblia diz que Deus não tem amizade neste mundo. Jesus não tem amizade neste mundo. Existem muitas pessoas que estão se aliando ao satanismo, que estão se aliando à prosperidade. Existem muitas pessoas que se transformaram em falsos profetas e estão ensinando as pessoas a entrar nos portais largos. Ei, eu quero dizer para você: são 12 portas de Jerusalém, da Nova Jerusalém. São 12 entradas. 12 entradas. As entradas representam uma tribo, cada uma tribo. As 12 tribos de Israel. E o Senhor Jesus está dizendo: é por isso que são 12. Porque aonde você estiver, em qualquer parte do mundo, você vai encontrar essa porta que é Jesus. Aonde você estiver, você vai ouvir a palavra dizendo: Jesus é a porta. E se Jesus é a porta, bem-aventurado aqueles que passam pela porta, porque aqueles que passam pela porta deixam o desejo do pecado fora. Aqueles que passam pela porta deixam a vaidade lá de fora. Aqueles que passam pela porta deixam a ganância lá de fora. Aqueles que passam pela porta deixam a prostituição lá de fora. Aqueles que passam pela porta deixam a bebida lá de fora. Aqueles que passam pela porta recebem a coroa da vida eterna, como está escrito, diz o Senhor: aquele que permanecer firme até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Apocalipse 2:10 diz: ser
dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então nesta noite eu quero dizer para você, meu amado, nesta hora, qual é a porta que você está entrando? Qual é a porta que você está se guiando para ir para onde? Muitas pessoas têm entrado numa porta pensando que é estreita. Ei, não se deixe ser enganado. Às vezes é uma caixa de leite e você acha que é leite que tem lá dentro e tem café. Então a Bíblia diz: aporfiai, entrar pela porta estreita, porque larga conduz à perdição. Tem muitas pessoas, porque ir para o céu não é fácil, irmão. Ir para o céu não é fácil. Uma igreja que prega doutrina, uma igreja que prega santa doutrina, eu quero te dizer para você que ela não granjeia almas. Porque tantas almas quanto as portas largas. As portas largas só faz o anúncio: está vindo um cantor Thales Roberto. Então a multidão enche o pátio, uma igreja, um estádio. Mas se falar: hoje nós vamos pregar salvação, está indo um homem lá das matas, lá da roça, que vai trazer uma mensagem. Ele só vai pregar para ele, a esposa, e olha lá o pastor e as cadeiras. Sabe por quê? Porque ninguém quer entrar pela porta estreita. Ninguém quer passar pela porta estreita. Ir para o céu não é assim. Ir para o céu não é como essas pessoas que estão aí se titulam de cristão e na verdade são lobos vestidos de ovelha e na verdade pratica todo o pecado. Ei, porta larga te convida, sabe o quê? Você ser o crente light. Aquele crente que pode ir no estádio, pode torcer para os times. Aquele crente que pode tomar uma cervejinha light. Aquele crente que pode usar as maquiagens, pode usar a saia, as calças curtas, as calças apertadas. Aquele crente que na verdade na igreja dele tem um salão instalado lá dentro. Aquele crente que na igreja dele é um shopping mercado. Lá dentro da igreja dele tem tudo o que eles querem. Lá dentro da igreja dele tem churrasquinho. Churrasquinho porque às vezes a pessoa não almoça ou não janta, aí chega então e fala assim: lá na igreja eu vou comprar minha marmitex. Na igreja dele tem restaurante. Na igreja dele tem até barraca de bijuteria. Na igreja dele tem vendedores de CD. Na igreja dele tem cantor que cobra milhares de reais para chegar e soltar ali aquela voz podre, macumbada e feitiçada, impactuada com o diabo. Então essas pessoas, elas procuram a igreja sim, porque seguir a Jesus não é fácil. A minha Bíblia diz que muitos seguiram a Jesus. Ei, olha para cá. A minha Bíblia diz que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era uma multidão que na teologia dava mais de 20.000 pessoas. E veja, escute, a Bíblia diz que aquelas pessoas seguiam a Jesus. E todos achou e quebrou a cara, pensando que Jesus era a porta larga. Pois Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que passar por mim, com certeza terá a sua coroa da vida eterna. Jesus, ele é a porta estreita. Jesus é o único caminho, é a única porta que leva você ao reino dele. Aleluia. Mas as pessoas olhavam e diziam assim: puxa vida, o que eu quero mesmo é suas bênçãos. Jesus então multiplicou 5 pães e 2 peixes. A minha Bíblia diz que a princípio, houve 5.000 homens e fora mulheres e crianças que alimentaram com 5 pães e 2 peixes. Sobrou 12 cestos. 12 cestos de pão e peixe sobrou. Enquanto tinha pão e peixe, o povo estava atrás de Cristo. Sabe por quê? Porque essas pessoas que estão assim atrás de pão e peixe são as pessoas intituladas que só querem prosperidade terrena. Só vão para a igreja fazer campanha para engordar a sua alma, o seu espírito. Mas saiba, quanto mais eles fazem campanha buscando no pecado também, mais gordo eles vão ficando espiritualmente. E quando for a hora de passar pela porta de Jesus, não vai passar, vai ficar entalado, não vai poder entrar. Sabe por quê? Porque essas pessoas representam aquele diabo, aquele demônio que engordou-se na igreja com o pecado. Oi, eu vou te dizer uma coisa. Você pode até dizer assim: mas Deus, Ele tem me abençoado, tudo que eu peço a Ele me dá. Vou te perguntar uma coisa. A Bíblia diz assim: se o filho pedir um pão ao pai, o pai vai dar uma cobra? De uma forma ou de outra, não. O pai vai te dar o pão, pois Deus é pai. Ele criou a nós e Ele
Senhor te dá uma cobra, Ele vai te dar o pão. Porque a Bíblia diz que o sol e a chuva é para todos, as bênçãos é para todos, mas a salvação, ela é individual. Então nós vemos aqui, nesta noite, que muitas vidas, muitas pessoas, elas têm seguido a porta larga. Por quê? Porque na minha igreja é liberal. Eu estou indo para o céu. Lá eu posso fazer o que eu quiser na minha igreja e vou para o céu. Você vai para o céu da boca da onça. Você vai para o céu da boca do capeta, da boca do diabo, do inferno. Porque lá no céu não entra pecado. Lá no céu só entra o povo lavado, remido e comprado com o sangue do Cordeiro. Lá no céu só entra aqueles que têm um compromisso com o Pai. Lá no céu só entra aqueles que deixou as suas riquezas terrenas aqui para adorar e querer adquirir a riqueza celestial. Lá no céu só entra aqueles que estão seu nome escrito no livro da vida. Lá no céu só entra aqueles que não estão chegando e se misturando com o ímpio, nem se metendo no caminho dos pecadores e nem se assentando na roda dos escarnecedores. Lá no céu só vai entrar o povo lavado, remido com o sangue de Jesus. Portanto diz a palavra, Apocalipse 14, 22, 14 diz: bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que entre na cidade pelas portas. O que o Senhor está querendo é que você entre pelas portas, as portas estreitas. Mas se você encontrar a porta larga, saiba que não provém de Deus. Se você encontrar a porta larga, saiba que não provém do Senhor dos exércitos. E o Senhor dos exércitos está falando nesta noite: eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede, aquele que comer nunca mais terá fome, aquele que buscar, ele será alimentado com o som da justiça sobre a vida dele. O Espírito Santo de Deus está dizendo: hoje eu bato na porta do coração. Abre a tua porta do teu coração, porque eu quero levar a porta estreita para a tua vida, diz o Senhor dos exércitos. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Jesus nessa noite quer levar para a tua casa, para a tua vida, uma porta estreita. A partir deste momento você crê no Senhor, que você não vai mais chegar e vai caminhar para o caminho largo. O Senhor está dizendo: eu te escolhi, te chamei, tu és meu. Eu chamei pelo teu nome. Se passarem pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se passarem pelas águas, a água não te submergerá. Porque o Senhor Deus, Ele deu o mundo por ti. O Senhor Deus, Ele deu o Filho dele para te resgatar, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado e exaltado. Existem muitas pessoas que querem entrar no céu pelo caminho errado. Não adianta, irmão. Não vai adiantar. Não tem como. Não adianta as pessoas pensar. Não adianta as pessoas pensar que vai entrar no céu pelas portas largas. Porque aquelas igrejas que pregam que pode tudo, aquelas igrejas que ensinam que pode fazer o que quiser, que Jesus só quer o seu coração, são satanistas, são mentirosos, são traidores, são Judas Iscariotes que estão passando essas informações do inferno para você. O diabo veio senão para matar, roubar, destruir e enganar. Pois Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Pois nesta noite eu quero perguntar para você: qual é a igreja que você é? De qual igreja você é? Daquela que alimentou o gordo ou daquela que queimou o magro? Qual é? Se você é daquela que alimentou o gordo, fica calado. Mas se você é daquela que queimou o magro, dá glória a Deus e bota a palma a ele. Aleluia! Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Você nessa noite pode chegar e queimar esses demônios que estão te perseguindo. Você nessa noite pode abater esses demônios que estão dizendo que você é derrotado. Sabe por que muitas vezes o diabo fica na tua casa? Porque você fica alimentando ele com pecado. Então faz ele engordar. Isso torna ele forte e você fraco. Mas se você começar a chegar e falar: não, eu vou buscar fogo do céu, eu vou jejuar, vou levantar as madrugadas, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, estudar a Bíblia, eu vou começar então a repreender os nomes dos demônios aqui. Eu vou repreender Pombagira, Tranca-Ruas, Zé Pilintra, Ginamundo, Capa Preta, Exu Caveira, Exu da Morte. Eu vou jogar 7 caveiras por terra. Eu vou jogar Pombagira 7 saia do encanto, Pombagira cigana das encruzilhadas, 7 facadas. Eu vou jogar esses demônios por terra. Eu não vou ter medo de falar esses demônios, porque os centros de Umbanda que bando quer dobrar, deram o nome a esses demônios. Mas aqui eles vão ouvir o fogo de Jesus vai queimar ele. Aonde tiver um demônio escondido, aonde tiver um espírito maligno oculto, eu quero te dizer que ele vai ser queimado.
Então começa a abrir a tua boca e dá glória a Deus a Ele. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele é poderoso. O Senhor Deus de Israel está dizendo nesta noite: você quer queimar esse demônio que tem te perturbado? Você quer jogar esse demônio por terra? Quando você estiver na tua casa, quando você estiver no teu quarto, quando você estiver na tua cozinha, no teu banheiro, na tua sala, eu quero te dizer, aonde tiver um demônio que vê você glorificando e exaltando o nome do Senhor, você vai glorificar e vai descer fogo nele. Eu convido você nesta noite a emagrecer esses demônios. Eu convido você nesta noite a mostrar para Satanás que a casa que ele está tentando entrar é porta estreita. A casa que ele tenta entrar é porta estreita. Se ele entrar, quando ele olhar para a porta, ele vai ver um baita anjo gigante com uma espada de fogo na mão. E hoje vai dizer: não, hoje o Senhor Deus te entregou na mão do meu servo. Hoje o Senhor Deus te entregou na mão do Deus vivo. Em nome de Jesus, nessa noite, Satanás hoje vai ser queimado. Satanás hoje vai ser metralhado. Satanás hoje vai ser destruído. Não deixe o diabo entrar na tua casa. Você é porta estreita. Você é porta estreita. Porta estreita não é para pecado. Porta estreita não é para pecado. Porta estreita não divulga com pecado. Porta estreita não compartilha com pecado. Você é porta estreita. E se o diabo, ele recebeu uma bruxaria, uma macumba, feitiçaria para mandar, para destruir você, para destruir tua família, para destruir tua esposa, teu esposo, para destruir tua mãe, teu pai, teus irmãos. Ei, eu quero te dizer nesta noite: ei, Satanás entrou na porta estreita. Você é a porta estreita também. O Senhor Deus está dizendo: só quem confia passar pela porta estreita que vai entrar no reino de Deus. O diabo sabe que você está dentro da porta estreita. Satanás sabe muito bem que você está dentro da porta estreita. Quem está dentro da porta estreita continua glorificando. Quem está dentro da porta estreita continua glorificando. É hoje que a glória de Deus vai derramar sobre a tua vida. Aleluia. Aquele demônio que tem te perturbado na tua casa, aquele demônio que tem roubado o teu filho, aquele demônio que tem tentado destruir tua vida, aquele demônio que tem tentado acabar com o teu lar, aquele demônio que entrou dentro da tua casa. Eu quero dizer para você: mostra para ele que na porta da tua casa agora entrou um anjo. Mostra para ele que tem um querubim, um serafim, anjo que arde em fogo lá na porta da tua casa. Ele vai tentar sair pela janela. Fala: Jesus, coloca um serafim de fogo na janela. Jesus vai colocar um serafim de fogo na janela. Agora ele está encurralado. Agora está na hora de você começar a falar: desce fogo, Jesus. Desce fogo, Jesus. Esse demônio vai apanhar tanto hoje, mas ele vai apanhar tanto hoje, que quando ele sair, que você mandar ele embora da tua casa, ele vai passar medo para os outros, dizer: se eu fosse vocês, eu não ia lá, porque lá tem fogo puro. Mas se vocês querem queimar, ser queimado, pode ir lá, porque eu nunca mais vou voltar naquela casa. Nenhum macumbeiro terá mais o poder de dar ordem a esses demônios para ir na tua casa. Nenhum demônio vai na tua casa mais destruir teu filho. Aquele demônio do homossexualismo, aquele demônio do lesbianismo, aquele demônio da cocaína, do crack, da heroína, aquele demônio que foi mandado para destruir tua família, aquele demônio da pornografia que está na vida do teu marido, está na vida da tua esposa, está na vida do teu filho, está na vida da tua filha, está na vida do teu pai, da tua mãe. Aquele demônio vai se ver apertado a partir de hoje, se você decretar que nesta noite você vai colocar o anjo do Senhor, vai pedir o anjo do Senhor na porta da tua casa, porque o demônio entrou, mas ele vai ter que apanhar, ele vai ter que ser queimado, porque aonde ele vê homem e mulher de Deus, ele tem que respeitar, ele tem que entender que a glória de Deus, ela flui da tua boca também. Ei, Deus nessa noite está dizendo: da glória, da glória, da glória, porque cada glória vai queimando os demônios, vai entregando glória. Aquele demônio que recebeu a bruxaria para te matar, hoje vai cair por terra, diz o Senhor. A porta é estreita e você entrou pela porta estreita. Então Satanás entrou atrás da porta estreita para tentar te tirar você para fora. Mas engano dele, você está na tua casa espiritual. Você está na casa do Deus Todo-Poderoso. Você está no reino espiritual nesta noite, onde você vai morar na glória Nova Jerusalém. Sabe o que significa? Significa que você tem autoridade contra o inferno. Satã, ele tem ido nas casas de alguém, mas quando ele vai na minha casa, ele até pode achar
achar a porta aberta. Mas quando ele entra, eu simplesmente os vejo pela fé. Naquele momento que o Senhor Jesus me mostra, eu falo: Jesus, coloca o teu anjo querubim, anjos que ardem fogo aí, o serafim, coloca o teu rodeia, Jesus, e põe uma espada flamejante. Satanás olha para um lado, ele olha para o outro lado, ele olha para a janela, ele olha para a porta, ele olha para cima. Aonde ele vê tocha viva de fogo. Aonde ele vê, ele olha os olhos de Deus contemplando ele. Ele começa a implorar, ele ajoelha no meio do quintal, no meio da sala onde ele estiver, e começa a pedir: não, eu quero ir embora, mas você vai fazer o seguinte, você vai, Satã, mas primeiro nós vamos te dar uma coça de fogo, primeiro nós vamos te dar uma surra de fogo, primeiro nós vamos chegar e te metralhar. E começa a pedir a Deus, para que Deus comece a derramar o fogo, fogo do céu com enxofre, e queimar os demônios, fogo do céu com enxofre, e queimar a Satanás, fogo do céu com enxofre, e queimar, porque o crente, quando ele clama a Deus, quando ele fumega, Satanás não consegue nem aproximar perto dele, e dos filhos dele, e da esposa dele, e do marido dela. Ei, eu vou te dizer o seguinte: abra tua boca nessa noite, porque Deus está te concedendo poder. Abra tua boca nessa noite, porque Deus está dizendo: tem hoje autoridade para queimar o diabo. Se ele entrou na tua casa, no teu filho, na tua família, começa a pedir para descer fogo no céu e enxofre, para queimar esse maldito, para queimar esse demônio. Ele vai tomar uma surra, e quando ele pensar em voltar de novo, ele não vai voltar. Sabe por quê? Porque ele vai bater no cavalo dele dizendo: tu é maluco, eu não vou naquela casa, eu não vou na casa daqueles homens, porque lá só tem fogo, lá queima. Você quer me bater, você quer que faça eu apanhar, mas quem vai apanhar é você. Ei, hoje Deus está dizendo: em nome de Jesus, o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Hoje, em nome de Jesus, Satanás vai cair. Ei, Balaão vai perder a batalha. Ei, Aramashurekandaramamagaxerecai, Aramanagadonis, Chorebecai. Nós sabemos que nesta noite nenhum encanto contra o povo de Deus vai prevalecer. Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus a mandado do rei, mas só que ele quebrou a cara. Ele quebrou a cara porque ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus. Quando o povo de Deus, ele abre a boca para falar com Deus, o milagre acontece. Quando o povo de Deus, ele abre a boca para mostrar os seus inimigos quem é o seu Deus, o fogo desce. A minha Bíblia diz que Elias, ele clamou. Porém Elias zombou. Ele zombou dos inimigos dele, zombou dos 450 profetas de Baal, que estava clamando, cortando-se e dizendo: Baal, ouça-no. Elias disse: quem sabe grite mais alto, porque quem sabe Baal está dormindo. Mas eu vou te dizer uma coisa nesta noite, meu amado. Neste momento, você hoje, com autoridade, tem poder para zombar de Satanás. Aleluia. Se você é homem de jejum, mulher de jejum, de oração, diga para o diabo: Satanás, você perdeu a tua batalha, porque o teu poder é fraco, mas o poder do meu Deus é multiplicado, infinitamente poderoso. A Bíblia diz que Elias chegou e clamou só uma vez: Deus, desce fogo do céu e consome os nossos inimigos. O que eu quero dizer para você nesta noite, que o Senhor, Ele está dizendo para você: eu preciso de ouvir a tua voz na tua casa. Eu preciso de ouvir a tua comunhão comigo. Porque quando você fala comigo, Satanás trava. Quando você dá glória, Satanás trava novamente. Quando você glorifica mais, Satanás. Quando você ora, o diabo ajoelha. Aleluia. E quando você então manda fogo nele, ele rola pelo chão e te implora para sair. Quem nesta noite está vencendo o inferno da glória a Deus em nome de Jesus? Quem nessa noite está vencendo o inferno da glória a Deus? Deus nessa noite está dizendo: hoje o seu diabo tem tentado na tua vida, hoje o seu diabo tem tentado na tua casa, é hoje que ele vai sair. Mas porém antes nós vamos queimar, vamos fumegar ele com fogo, vamos sapecar fogo no capeta, vamos sapecar fogo no lombo do diabo, vamos sapecar fogo no lombo da macumba, da feitiçaria. Hoje Deus está dizendo: clama-me, responder-te-ei, porque já está enviando legião de
glória a Deus, aleluia. Deus de batalha, general de guerra. Senhor, é nesta noite. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche os olhos nesta noite. O Deus de Israel nesta noite, Ele vai te abençoar. Toma posse da tua vitória. Diga: Jesus, tu verás, a tua prova vai passar. Tu verás, a tua prova vai passar. Tu verás, a tua prova vai passar. Quem mandou lhe dizer foi o meu Senhor Jeová. Tu verás, a tua prova vai passar. Tu verás, a tua prova vai passar. Tu verás, a tua prova vai passar. Quem mandou lhe dizer foi o meu Senhor Jeová. Aleluia! Jeová manda te dizer: não preocupes não. Assim como ele livrou Elias no deserto e alimentou ele no deserto, livrou Daniel das covas dos leões, e esta prova em nome de Jesus, ela vai passar. Ele manda te dizer: não preocupa não, meu irmão, a tua prova vai passar, que a prova vai passar, e muito em breve Deus também te dará vitória, pode crer, crê. Se você passa, está ainda com a tampa, tire ela agora que o Senhor vai te encher. Se é vaso aberto e sem a tampa tu está, prepare, meu irmão, para encher neste lugar. Quero te dizer que Ele vai te transformar. Aqui hoje e agora o Senhor vai te usar. Receba a tua vitória, a tua prova vai passar. Tome posse agora, é somente acreditar. Mas tu verás, a tua prova vai passar. Tu verás, a tua prova vai passar. Tu verás, a tua prova vai passar. Quem mandou lhe dizer foi o meu Senhor Jeová. Tu verás, a tua prova vai passar. Tu verás, a tua prova vai passar. Tu verás, a tua prova vai passar. Quem mandou lhe dizer foi o meu Senhor Jeová. Ele manda agora lhe dizer: ó meu irmão, não fique triste não, Ele vai te abençoar. A tua oração chegou na glória do Senhor. Receba esta unção que da glória derramou. Aqui neste lugar tem poder e muita unção. Eles são do coração, não podes desanimar. Nesta prova que tu passa, Deus está a confirmar. Decretou tua vitória, testemunho tu dará. Tu verás, a tua prova vai passar. Tu verás, a tua prova vai passar. Tu verás, a tua prova vai passar. Quem mandou lhe dizer foi o meu Senhor Jeová. Mas tu verás, a tua prova vai passar. Tu verás, a tua prova vai passar. Tu verás, a tua prova vai passar. Quem mandou lhe dizer foi o meu Senhor Jeová. Muita glória. Ele mandou te dizer tudo isso. Tu verás, a tua prova vai passar. Tu verás, a tua prova vai passar. Tu verás, a tua prova vai passar. Quem mandou lhe dizer foi o meu Senhor Jeová. Mas tu verás, tu verás. Mas tu verás, tu verás. Mas tu verás, tu verás. A tua prova vai passar. Receba a tua vitória em nome de Jesus.